Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, sábado, 18 de dezembro. Olha, final de semana eu tenho insistido nisso aqui. Não tire folga de Deus, do Evangelho, do canal. Vem aqui ouvir a homilia hoje, amanhã, tá? Compartilhe o link dessa homilia nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas sejam alcançadas. E se você é nova aqui, se inscreve no canal, venha fazer parte da família aqui do canal do Padre Adriano Zandoná. Aqui a gente reza um pelo outro, é família, tá? E a gente quer que essa palavra de Deus, que faz tão bem, chegue a mais pessoas. Ative o sininho das notificações, para você ser informada todas as vezes que chegar um conteúdo novo por aqui, tá bom? E também já deixa o seu like, seu joinha, sua curtida nesse vídeo, isso é muitíssimo importante, não custa nada, é só clicar aí no botão gostei, no polegar aí, tá? Porque assim você me ajuda a evangelizar. Só assim essa plataforma do YouTube entende que é um conteúdo bom, relevante e mostra esse conteúdo para mais pessoas. Se não tiver muitas curtidas, o YouTube esconde a palavra de Deus que deveria ser mostrada, entregue a mais pessoas, né? Tá certo? Olha, hoje sábado, é final de semana, então eu convido você a maratonar no meu canal aí também. Tá fazendo serviço de casa, faxinão, deixa rolando aí a playlist do programa Minutos de Sabedoria, dos meus clipes, as minhas músicas que estão lindas, das homilias nos acampamentos, das palestras, do programa Para Ser Feliz, pregações minhas no Sorrindo para a Vida. Isso vai te ajudando a aprofundar-se na vivência do Evangelho, na vida de Deus. Olha, o Evangelho está em em Mateus, capítulo 1, versículo do 18 ao 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos seus pecados, o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel, pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, nesse evangelho de hoje eu quero falar um pouco sobre São José, essa figura ilustre, fantástica que é São José, o pai adotivo de Cristo. A Bíblia disse aqui que ele era justo, do hebraico tzadik. Justo significava uma pessoa totalmente imergida em Deus, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que não fazia nada sem o consentimento de Deus, sem perguntar para Deus. Tão justo era José que ele ia abandonar Maria em segredo, porque percebeu que ela estava grávida e ele não era o pai, né? Você sabe como se fazem os bebês, né? É claro que no caso de Maria foi extraordinário, mas não é toda mulher que fica grávida pela ação do Espírito Santo, só Maria. Mas ele foi dormir e em sonho o anjo apareceu a ele e disse: não tenha medo, Maria, José, de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ela dará à luz um filho que será o Emanuel, né? Salvará o seu povo dos seus pecados. Mas o que me encanta em José é que, por ser justo, ele era profundamente dócil a Deus. Dócil, o que é uma pessoa dócil? É aquela pessoa que ouve e que mesmo sem entender, muitas vezes obedece, não fica complicando, não fica colocando barreiras. Você já percebeu? Vai pedir uma coisa para uma pessoa complicada. Olha, tem um balde aqui, você pode levar ali para mim? A pessoa, mas por quê? Que cor que é o balde? E se eu cair? Você tem certeza? Dá vontade de falar, não, deixa que eu pego o balde e levo, né? Pessoa complicada. O dócil não. Pega o balde e leva ali. Ah, tá bom, eu vou levar. Te ajuda assim? Ajuda. Então leva. Diante de Deus, claro, diante das pessoas, às vezes a gente tem que questionar uma coisa ou outra, óbvio, talvez perguntar para entender, mas diante de Deus, gente, a gente tem que ser dócil, tem que ter um assentimento, um consentimento total, uma obediência filial, um abandono. José foi dócil. Senhor, tá bom, eu não entendo, eu nunca vi uma mulher ficar grávida pela ação do Espírito Santo, mas o Senhor está me falando, o Senhor enviou esse anjo, eu vou obedecer. No outro dia, disse aqui, o Evangelho terminou dizendo que ele aceitou Maria como sua esposa, ele assumiu. Sabe, para sermos justos como São José, precisamos, filho, filha,
cultivar a habilidade de sermos dóceis a Deus, de obedecê-lo sem ficar colocando barreira, complicação. Mas também outra atitude bonita do homem justo José, São José, é que ele foi atento. Porque talvez se fôssemos eu e você, foi só um sonho, deixa para lá. Não, não. Ele soube discernir a voz de Deus ali. José entendeu que Deus estava falando, que era algo importante, necessário, e ele obedeceu. Ele consentiu. Ele não foi um ouvinte distraído. São José é modelo de virtudes para nós. Por quê? Porque ele era justo, ele era fiel, ele era dócil a Deus. Ele ouvia a voz de Deus e colocava em prática. E veja bem, a justiça da gente não está em só ouvir a palavra de Deus, mas ouvir com atenção, como São José, e já, sem questionar, sem complicar, colocar em prática. Obedece. Deus pediu. A palavra de Deus indica que tem que ser assim o relacionamento, a vivência do casamento, o relacionamento com o dinheiro, a vivência da sexualidade. Não questiona, se esforça para obedecer, seja dócil. Às vezes é difícil, caiu, confessa, recomeça, peça ajuda, reza mais, mas obedeça a Deus, porque quem obedece a Deus nunca erra. São José, interceda por nós diante de Deus, para que nós consigamos também ser justos, sermos justos, obedientes, dóceis, comprometidos com o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre, sobre a água que vós apresentais, sobre o vosso final de semana, sobre a vossa consciência, para que sejais também dóceis ao Senhor. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Veja bem, não saia do meu canal, por gentileza, não saia sem deixar o seu comentário, não custa nada, 1 minuto você faz isso. Nem que seja uma linha, 3 palavrinhas, comenta aqui, oxalá seja mais do que isso, claro, mas comenta aqui o que Deus falou com você nesse evangelho, nessa reflexão, o que ficou forte para você, o que você precisa mudar para viver isso que foi falado aqui, que foi lido aqui. Isso é muito bom, te ajuda a fixar, internalizar a palavra, te ajuda a colocar, guardar no coração o que Deus está te pedindo, tá bom? Ótimo final de semana para você e deixa aqui nos comentários também o seu pedido de oração, as pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze, que o Padre vai rezar com muito gosto. Ótimo final de semana para você. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Nós olhamos hoje para José, esse homem justo, temente a Deus, um verdadeiro homem de Deus. Mas é importante nós compreendermos que nem José compreendeu aquilo que Deus realizara em Maria. Afinal de contas, ele estava prometido, ou ela estava prometida em casamento a José. Mas antes disso, Maria ficou grávida por obra e por ação do Espírito Santo. Humanamente, como é que podemos compreender? Se não se submeter a essa ação maravilhosa de Deus na sua serva, a Virgem Maria. Muitas vezes nós não compreendemos os desígnios de Deus, a ação de Deus, a mão de Deus, a graça de Deus. E é preciso aqui a submissão na oração e no silêncio da escuta. Nós muitas vezes ficamos perdidos até diante dos acontecimentos, dos fatos, que eu não compreendo, que eu não entendo. E o que fazer? Me colocar nas mãos de Deus. Deixar que a sabedoria de Deus, que a luz de Deus, que o Espírito de Deus me leve à compreensão. Para que eu não seja levado pelos sentimentos do coração, que muitas vezes são sentimentos e pensamentos equivocados. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, soberba, é mais difícil ainda eu compreender, entender a verdade, porque eu deixo me levar pelos pensamentos que vêm à minha mente. José submete o seu pensamento, submete o seu coração à ação divina. E a ação divina, através de um sonho,
através do anjo do Senhor, manifesta-se a José e revela a verdade que José não conhecia. Primeira coisa, José, não tenhas medo de receber Maria. O medo se apoderou daquele homem que viu a sua esposa estar grávida, mas não por ação dele. Como compreender isto? A graça de Deus, que foi única na vida de Maria, é agora a graça de Deus que também traz a sabedoria a José. Não, José, é por ação do Espírito Santo que ela concebeu. É pela ação do Espírito Santo que ela engravidou. Por isso, todo medo, temor, receio, aflição, que tomava conta do coração de José, é agora tomado pela graça do Senhor, que ilumina, que direciona o seu coração. Até hoje, muitos irmãos, até cristãos, não compreendem o que Deus realizou em Maria. O que nela se realiza não se realizou em criatura humana alguma. Ela é bendita entre todas as mulheres, porque a filha do Pai foi tomada pelo Espírito Santo de Deus como esposa e nela gerou Jesus, nosso Salvador. A relação de Maria com a Trindade, com Deus unitrino, é plena. Ela se torna toda de Deus na sua humanidade. Por isso, o que nela se realiza é sublime e divino. É preciso submeter-se a Deus para poder contemplar aquilo que Deus realiza nesta mulher escolhida entre todas. Deus abençoe você.